Você sabia que os maiores vilões do terror nasceram da mente de um homem real? Um homem obcecado pela própria mãe e fascinado pela morte. O nome dele? Edward Gein, o verdadeiro monstro por trás dos filmes Psicose, O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Ed nasceu em 1906, em Wisconsin, Estados Unidos. Ele e seu irmão, Henry Gein, eram filhos de George e Augusta, cujo casamento era conturbado pelo alcoolismo de pai. Augusta odiava o marido, porque, além de estar constantemente bêbado, a maioria de seus trabalhos eram bicos como carpinteiro, vendedor de seguros e curtidor de couro, não conseguindo se estabilizar no emprego. George decidiu se mudar para uma pequena fazenda. Vivendo isolados, bem longe da cidade, Ed e seu irmão, quando não estavam na escola, trabalhavam na fazenda. Boa parte do estudo era de ordem religiosa. A mãe usou o local recluso para impedir que os filhos fossem influenciados pela imoralidade do mundo, frisando os males do alcoolismo e a promiscuidade das mulheres. Ed era bom aluno, mas não conseguia se relacionar com os outros, pois era naturalmente tímido, se comportava de maneira peculiar e sua mãe o proibia de fazer amigos. Mesmo assim, Ed idolatrava Augusta. A família continuou morando na residência por décadas. O irmão Henry desafiou a mãe por vários anos, reprovando a maneira abusiva como os tratava. Contudo, quando tinha 43 anos, Henry morreu durante um incêndio na fazenda. As circunstâncias do incêndio nunca ficaram claras. Foi reportado que Henry tinha lesões na cabeça e morreu por asfixia, mas uma autópsia nunca foi feita. Especula-se que Ed teria sido responsável pela morte do irmão, pois ele denunciou o desaparecimento de Henry, mas, para a polícia, ele indicou o local onde estava o corpo. George, o pai, faleceu em 1940, devido ao consumo excessivo de álcool. Em 1945, Augusta faleceu após um segundo derrame. O primeiro ocorreu após a morte de Henry. Devastado pela morte da mãe, seu verdadeiro amor, Ed conservou vários locais da fazenda como santuários dedicados a ela. Mas deixou de limpar o próprio quarto, que exalava um cheiro pútrido. Também adotou um hábito incomum. Passou a ler revistas que retratavam histórias de canibalismo e outros atentados. Ed trabalhava prestando diversos serviços em sua comunidade, inclusive como babá, e também recebia um subsídio governamental por ser proprietário de uma fazenda. Por vários anos, cuidou da fazenda, ou de partes dela. Ele chegou a vender uma área equivalente à metade da propriedade. Mas, em novembro de 1957, sua conduta chamou a atenção da polícia local. Uma lojista desapareceu. Autoridades revistaram a fazenda e o corpo da moça, baleado e decapitado, foi encontrado. Após a descoberta, uma investigação na propriedade demonstrou outros horrores. Entre 1947 e 1952, Ed informou que fez mais de 40 visitas ao cemitério da cidade. Seus alvos? Corpos de mulheres que pareciam sua mãe. Ele e um amigo as desenterrava e retirava suas peles. O amigo chamado Gus acreditava que Ed estava interessado em realizar estudos científicos. Depois de roubar tumbas, Ed passou a realizar um ritual, vestindo peles, cantando e dançando. Com o restante, fez móveis, roupas e máscaras. Na casa também estava a cabeça de uma garçonete, desaparecida desde 1954. O torso estava dependurado. Ela foi atingida por projéteis. A roupa que usava nas cerimônias seriam em homenagem à sua mãe, porque ele sentia que se tornava ela. Terríveis achados estavam sua sala de jantar e cozinha. Num prato sob a mesa, um coração. Nas panelas, órgãos. Ed foi preso e levado a julgamento. Na primeira audiência, a defesa alegou inocência. Ele não poderia ser responsabilizado pelos crimes, porque era mentalmente insano. 11 anos após sua internação, um novo grupo médico determinou que ele poderia ser submetido a julgamento. A defesa manteve a tese de insanidade. Contudo, evidências apresentadas pela promotoria fizeram com que fosse condenado pelo júri. Mas o juiz teve uma opinião diferente. Decidiu que Ed continuava mentalmente insano e não poderia ser condenado. Ele foi reencaminhado ao Instituto de Saúde Mental Mendota, onde permaneceu até sua morte, em 1984. Embora tenha confessado ter tirado a vida de 2 mulheres e suspeito do desaparecimento de outras 5, Ed nunca foi condenado por seus atos. Quem pode dormir tranquilo sabendo que personagens eram uma pessoa real?